Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. De toda forma, o grupo mais vitimado no Holocausto foi o dos judeus. Os judeus foram perseguidos e aprisionados em campos de extermínio pelo regime nazista. Nesses lugares eram levados a câmaras de gás para morrerem por asfixia. O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remonta a meados do século XIX em movimentos nacionalistas. Quando o Partido Nazista surgiu em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do partido, e os historiadores acreditam que Adolf Hitler, o principal comandante do Holocausto, tornou-se antissemita em algum momento da sua juventude, quando vivia em Viena, na capital da Austrália. A presença do antissemitismo no nazismo durante sua fundação era perceptível no programa do partido, que afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, por meio da teoria da punhalada nas costas. No livro Maus nós temos alguns exemplos em que os judeus foram abusados pelos nazistas, e aqui nós vamos citar dois. O primeiro exemplo é com a Anja, que é a antiga esposa do pai Duarte, em que ela era sempre obrigada a levar o barril de sopa para os outros judeus que ficavam no campo de concentração. E aí, como ela já estava muito fraca, ela às vezes acabava deixando o barril de sopa derramar no meio do caminho. E aí todos os judeus do campo que iriam alimentar da sopa que ela estava levando ficavam sem comida, inclusive ela. Outro exemplo é o caso de um amigo do pai Duarte que passava alguns dias com ele, em um dia em que ele estava em uma fila que os nazistas tinham feito dos judeus, um soldado nazista pegou a touca dele e jogou longe. Aí o nazista falou para ele pegar a touca, e ele foi pegar a touca. Quando ele foi pegar a touca, ele acabou indo correndo. E quando ele foi correndo, o soldado nazista atirou nele como se ele estivesse tentando ir fugir. E por causa desse falso ato, o nazista acabou ganhando férias, como se ele tivesse como se tivesse impedido uma fuga. Há alguns outros exemplos de abusos dos nazistas dos judeus, mas acho que os melhores são esses. Adotada em Paris em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi desenhada logo após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. O texto descreve cada um dos direitos inalienáveis dos indivíduos por meio de 30 artigos cuidadosamente escritos. Descrevendo seu impacto revolucionário, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a declaração permeou políticas e constituições do nível global, nacional e regional. Ele acrescentou que a declaração desencadeou o poder da participação plena das mulheres, assim como impulsionou a luta contra o racismo, a xenofobia e a intolerância. After the devastation of World War II, the world needed a workshop for peace, a way to avoid the scourge of war. The solution? An assembly of nations where leaders of countries big and small could debate and seek consensus on common action. Today, the United Nations is the one truly global forum with 192 nations represented in the General Assembly. It's the 15-member Security Council that focuses on peace and security, taking action to avert war, resolve conflicts, and limit armaments. It hasn't always worked, but since 1945, the UN has brokered countless peace settlements, and it now keeps the peace in many places across the globe. Os nazistas matavam os judeus asfixiados na câmara de gás, alegando que eles eram a causa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e dizendo que os alemães eram a raça superior. Além disso, matavam comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais e opositores políticos. Eles desrespeitavam o direito à vida. Mas o respeito à vida de uma pessoa não significa apenas não matar essa pessoa com violência, mas também dar a ela a garantia de que todas as suas necessidades fundamentais serão atendidas.
Toda pessoa tem necessidades materiais, as necessidades do corpo, que se não forem plenamente atendidas levarão à morte ou a uma vida incompleta, que não se realiza totalmente e que já é um começo de morte. Assim também, as pessoas têm necessidades espirituais, como a necessidade de amor, de beleza, de liberdade, de gozar do respeito dos semelhantes, de ter suas crenças, de sonhar, de ter esperança. Todos os seres humanos têm o direito de exigir que respeitem sua vida. E só existe respeito quando a vida, além de ser mantida, pode ser vivida com dignidade. Então, quando os nazistas tiravam os judeus das famílias deles à força, eles já não deixavam os judeus terem uma vida digna. Quando eles deixavam os judeus doentes, eles já não deixavam eles terem uma vida digna. Quando eles faziam experimentos com os judeus, eles já não tinham uma vida digna. Em muitos países, o reconhecimento fundamental de que todos os seres humanos são iguais e têm direitos inerentes está sob ataque, e as instituições estabelecidas pelos Estados para atingir soluções comuns estão sendo minadas. Os direitos humanos são importantes para evitar nas atrocidades, pois eles são a lei universal sobre o que todos os humanos têm direito. As pessoas devem respeitar essas leis e quem não respeitar deverá sofrer as consequências. Os países que não se adequarem a essas leis deverão sofrer pressão internacional e pressão da própria ONU. Os direitos humanos garantem que todas as pessoas do mundo tenham valor igual, mas que elas possam ter culturas e costumes diferentes sem serem discriminadas, que elas tenham uma vida digna. Os direitos humanos são tudo que os humanos têm direito. Todos os países deverão ter um código de lei que se baseia nos direitos humanos. Tudo que não se adequa aos direitos humanos deverá ser extinguido. Por ter os direitos humanos, as pessoas agora já sabem o que é certo e o que é errado. Os direitos humanos atendem à ética dos seres humanos. Eles mostram o que deve ser certo, o que é certo e o que é errado de fazer com os seres humanos. Isso é importante porque isso alerta as pessoas. Quando as pessoas veem alguma coisa de errado que não se adequa a esses direitos, elas já podem se alertar e alertar outras pessoas. Então, algo como o nazismo não iria ocorrer porque as próprias pessoas não iriam mais se permitir por causa dessa declaração. Os neonazistas são chamados de negacionistas. A maioria dos grupos neonazistas atuais nega que o Holocausto existiu. A estratégia de muitos grupos neonazistas é negar esse acontecimento, argumentando que não houve essa perseguição e que o número de judeus mortos durante a guerra não passou de 500 mil pessoas. Há alguns episódios de grupos neonazistas atuando na política e socialmente no mundo. Sobre a sua atuação política, o neonazismo aparece na sua forma de ideologia. Veja alguns exemplos. Na Alemanha, o Partido Nacional Democrático propõe a expulsão de ciganos e turcos do território e afirma que essa medida seria democrática e uma forma de expressão do nacionalismo. Na Grécia, o porta-voz do partido Aurora Dourada, Ilias Kassidiaris, tem uma suástica tatuada em seu braço e já elogiou Hitler publicamente, mas diz que não é nazista. O mais recente comentado e visado caso de neonazismo explícito aconteceu em Charlottesville, uma cidade no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. No dia 12 de agosto de 2017, centenas de pessoas foram às ruas dessa pequena cidade estadunidense de 50 mil habitantes para protestar. Contra o quê? Contra a presença de negros, homossexuais, imigrantes e judeus. Carregavam tochas, gritavam palavras de ordem e faziam saudações nazistas. Alguns se vestiam com armaduras e tinham cacetetes nas mãos. Os grupos neonazistas existentes em todo o mundo estão espalhados por países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Brasil e Uruguai. Alguns mais famosos definem sua principal pauta na supremacia branca, o princípio de que pessoas de pele branca são superiores, como a nação ariana, o White Power, os skinheads e a Ku Klux Klan. Outro caso recente ocorreu na Bulgária, em que uma partida de futebol entre Inglaterra e Bulgária foi paralisada por ofensas racistas e saudações nazistas de alguns torcedores da Bulgária, porque o time da Bulgária estava perdendo por 6-0 da Inglaterra. Os grupos que utilizam as redes sociais para manifestar ações racistas, antissemitas e os preconceitos
devem ser banidos dessas redes sociais e sofrer as consequências por espalhar ações tão erradas e que violam os direitos humanos. Imagine um jovem, por exemplo, que não teve acesso a uma boa escolaridade e que não tem um senso crítico. Ele pode acabar se juntando a esses grupos sem saber do tamanho da ação errada que ele está tomando. Segundo Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judaica, o Adolf Eichmann, que foi um oficial da Gestapo nazista, responsabilizado pela logística de extermínio de milhões de pessoas, não era realmente uma pessoa má. Segundo o texto A Banalidade do Mal, Adolf Eichmann não era um monstro, alguém como um espírito demoníaco e antissemita. Hannah Arendt identificou como um burocrata, um sujeito medíocre, que de certa forma renunciou a pensar nas consequências que os seus atos poderiam ter. Embora as atrocidades por ele conduzidas tivessem sido de uma crueldade inimaginável, o executante era ordinário comum, nem demoníaco, nem monstruoso. Eichmann revelou-se durante todo o processo, até os dias que antecederam sua morte por enforcamento, como uma pessoa incapaz de exercer a atividade de pensar e elaborar um juízo crítico e reflexivo. Dessa forma, Hannah Arendt defende que a massificação da sociedade e o totalitarismo permitiram o desenvolvimento de uma multidão que cumpriria a ordem sem questionar, uma massa incapaz de fazer julgamentos morais. Sob essa perspectiva, Eichmann não era taxado como um monstro, mas um funcionário zeloso que apenas cumpria ordens. O que acontece nas redes sociais hoje são os comportamentos camuflados e os comportamentos sem questionamento. Muitas vezes as pessoas, quando estão nas redes sociais, acham que elas são anônimas, acham que nada vai acontecer com elas se elas comentarem algo racista ou preconceituoso. Portanto, muitas vezes, muitas pessoas acabam se transformando nas redes sociais e se tornando outras pessoas, que acabam sendo muito preconceituosas e fazendo xingamentos contra outros indivíduos. Então, o que as autoridades têm que fazer hoje é identificar essas pessoas por meio das redes sociais e elas têm que sofrer as consequências. Outra coisa que acontece são os comportamentos sem questionamento, porque muitas vezes você acaba espalhando uma fake news no WhatsApp ou nas suas redes sociais sem nem olhar se aquela informação é verdadeira, se é falsa, qual é a fonte dela. O que ocorre hoje nas redes sociais também é a banalidade do mal, que é basicamente as pessoas acharem que o mal nessas redes sociais já é comum, já é achar que o mal nessas redes sociais é banal, que não tem, como se não tivesse problema você falar aquilo que você pensa realmente, que é preconceituoso, nas redes sociais. E são nessas redes sociais que a banalidade do mal acaba até crescendo. Devemos sempre lembrar que o universo virtual não é um ambiente separado da nossa realidade. Muito pelo contrário, nesse sentido, qual a fronteira que separa os seus atos daqueles praticados por Eichmann? Quantos indivíduos têm a imagem manchada, quando muitas vezes arruinada por falsas informações e momentos íntimos compartilhados por todos no ambiente digital? Auschwitz, um dos maiores campos de concentração que já existiram. Bem-vindos! Agora nós vamos entrar e ver como ele era. Vamos? Bom, Auschwitz foi conhecido por ser um dos maiores campos de concentração que já existiram na Segunda Guerra. Eles mataram milhares e milhares de judeus e outras raças consideradas inferiores, as raças que não eram arianas. Agora nós vamos ver como era a vida dessas pessoas que moravam e trabalhavam no campo. Agora nós estamos entrando no local onde ocorria a alimentação. É um lugar precário e era mais como um depósito, pois apenas faziam a distribuição dos alimentos como pão e raramente água. Agora nós vamos ver onde eles dormiam. É um tanto quanto pequeno local para poder imaginar quantas pessoas dormiam lá.
Quantas pessoas haviam no campo? Como vocês podem ver, nós temos camas, são tribeliches que dormiam em cada compartimento delas 3 a 4 pessoas, ou seja, era um lugar bem apertado. E também tinham aquecedores, porém não eram utilizados, porque os guardas alemães não queriam que eles ficassem em boas condições. Era imenso a quantidade de estabelecimentos como esse que tinha. Agora a gente está fora de Auschwitz, não totalmente, mas aqui era onde os guardas alemães ficavam dormindo. Como vocês podem ver, era um lugar bem organizado, com camas, lugares para eles poderem comer, aquecedores e tudo disso. Coisas que os confinados no campo não tinham. E tinham poucos alojamentos para os guardas, bem poucos. Agora a gente vai ver mais alguns alojamentos nos quais eles ficavam confinados. São basicamente o mesmo sistema do que eu mostrei agora há pouco, mas eles são um pouco menos descuidados e eram bem menores. Tinham bastante desses também. Agora a gente vai ter uma ideia de como que era o campo, a imensidade dele. Nesses trens, nesses vagões, os prisioneiros eram transportados em péssimas condições, eles não tinham acesso a alimentos. E sorte de quem conseguisse sobreviver, porque às vezes a grande maioria morria, ou até mesmo todo mundo. Eles eram transportados em condições muito absurdas. Agora vamos entrar num dos lugares mais pesados dos campos, que era onde realmente matavam a grande maioria dos judeus, das outras raças, que é um lugar bem escuro, bem pesado, e tinha um porão, uma espécie de porão, na qual desciam todos os soldados, todos os judeus e quem estava para ser morto, e entrava aqui. Aqui é a câmara, assim, é o lugar onde todos eram mortos através do gás. Antes de ir para a câmara de gás, eles passavam aqui, tiravam todos os seus pertences, todas as suas roupas e deixavam em cima dessas bancadas para os soldados alemães poderem ir lá e pegar depois, porque a grande maioria não sabia que ia morrer desse jeito. Era um compartimento bem grande, suportava muita gente.